notificações e fique por dentro dos nossos vídeos. No vídeo de hoje eu estarei compartilhando com vocês um pouco do testemunho, em continuação ao testemunho do acidente que o meu esposo sofreu em outubro de 2019. Porém, eu estarei compartilhando o testemunho na visão da esposa, aquilo que eu passei naquele período e o que eu vi Deus fazendo. Então, fiquem ligadinhos, prestem atenção, porque assim como Deus restaurou a saúde do meu esposo, se você precisa de um milagre, Deus também pode restaurar. Basta crer, basta confiar, basta acreditar no poder do nosso Deus soberano. Então, nós temos que crer no nosso Deus, Em 2019, era o terceiro ano consecutivo que eu estava na liderança dos jovens do campo de Pires do Rio, na Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira. O segundo ano como presidente da mocidade, No primeiro ano, que foi em 2017, eu era a terceira líder. E 2018 e 2019 fui colocada como presidente da mocidade de todo o campo. E no período que antecedia ao Congresso dos Jovens, que seria realizado nos dias 11, 12 e 13 de outubro, nós tivemos um período de jejum e oração, preparando para o Congresso. Iniciamos essa campanha no dia 1º de setembro de 2019 e encerramos no dia 10 de outubro de 2019. Foi uma campanha árdua, muitos levantes durante a campanha, mas graças a Deus, um grupo bom de jovens líderes romperam e conseguiram concluir a campanha. No dia 11, fizemos todos os preparativos para a vigília que seria realizada. Como a abertura do congresso, era uma vigília na Chácara Conquista, aqui em Pires do Rio. E nessa vigília nós esperamos a vinda do pastor Renato Kutiansky, lá do Paraná. Ele viria juntamente com o cantor Fabiano Santos para a realização dessa vigília. O pastor Renato foi convidado para estar ministrando a palavra juntamente com o pastor Celismar, que é da cidade de Santa Cruz de Goiás. E a vigília foi uma bênção, meus amados, uma bênção mesmo. O poder de Deus se derramou no meio de todos aqueles que estavam lá. Nós vimos o Espírito Santo agir no meio dos jovens, jovens recebendo batismo com o Espírito Santo, jovens sendo renovados, jovens sendo transformados, libertos. Muita palavra tremenda para as nossas vidas. Inclusive, como meu esposo testificou, houve uma revelação de Deus para minha família. E nós tomamos posse da palavra que dizia que a obra do Senhor através da nossa vida nessa terra é grandiosa e que ainda não tinha acabado. Amém, glória a Deus. Recebemos, tomamos posse. E no sábado, a vigília terminou 6 horas da manhã, teve um café da manhã abençoado e no sábado de manhã voltamos para casa, descansamos mais ou menos ali 2 horinhas apenas, depois correria, preparativo para o congresso na sede e muita correria mesmo. E preparando as coisas para o almoço no domingo, o pregador, o pastor Renato com a família, descansando e a gente correndo atrás de tudo. Eu e o meu esposo, cada um para um lado, resolvendo o que tinha que resolver. E à noite veio o pastor Eliel, da cidade de Anápolis, trazer a palavra na abertura do congresso na igreja, na sede. Foi uma bênção, jovens recebendo oração, palavra tremenda, adoração verdadeira, muito louvor, todos recebendo de maneira alegre aquela festa para Deus. E no domingo, ainda meu esposo chateado, ele falou, vou ter que viajar, tem que ir a trabalho, o pregador aqui em casa, e a gente, alegres, mas ao mesmo tempo chateados pela viagem dele, porque ele era o meu vice-presidente, meu companheiro,
E na direção da festividade, sem ele eu tive que ficar sozinha. E no domingo de manhã tivemos a manhã missionária, que também foi uma bênção, né? Palavra tremenda. E eu já me senti sozinha lá, e faltando, né, o companheiro que saiu de viagem. Passou o dia, almoçamos na igreja, viemos para casa para o pastor Renato e a família descansar, porque na segunda-feira eles iriam embora, mas ainda teria o encerramento do congresso no domingo à noite. E ali, meus amados, naquela correria mesmo, não tinha como parar, a gente muitos compromissos, muitos afazeres ainda para o encerramento do congresso. E quando foi por volta das 6h30 da tarde, das 6 horas da tarde, eu senti falta do meu esposo mandar uma mensagem, não mandou nada, mandei as fotos da manhã missionária para ele, mas ele não tinha visualizado. E eu não sabia se ele já tinha chegado no hotel ou ainda não, porque a viagem é longa. E antes das 7 eu tinha que estar lá na igreja, né? Por volta das 6h30 eu já tinha que estar lá. Já fui para a igreja e começamos, dei abertura ao encerramento do congresso, ao último dia de culto, e uma bênção. E enquanto estava nos louvores iniciais, fui chamada pela missionária que estava na porta do templo, que havia um funcionário da empresa que meu esposo trabalha, me chamando na porta, lá na frente, querendo falar urgente comigo. E eu fui, deixei o louvor lá, deixei na responsabilidade da pastora e fui atender, né? E quem estava lá na frente era o Murilo, o gestor do meu esposo, na empresa que ele trabalha, Móveis Gazin. E ali o Murilo chegou e eu já olhei, já senti um aperto no coração e ele começou a me enrolar, e Dona Edna, e a senhora não fica assustada não, mas eu não tenho notícia muito boa, mas a senhora fica calma, tá tudo bem. Aí ele só falou assim, os meninos sofreram um acidente no caminho. Aí eu já fiquei, meu Deus, fiquei parada. E ele falou, mas não se preocupa não, irmã Edna, Dona Edna, fica tranquila, porque aconteceu um acidente, mas tá tudo bem, peraí que eu vou ligar para o regional. Ele ligou naquele momento para o Leandro, regional, e o Leandro falando comigo, ele falou a mesma coisa que o Murilo falou, Dona Edna, fica tranquila, tá tudo bem, eles sofreram um acidente, mas de todos, quem machucou um pouquinho mais foi o Tamashiro, e o Tamashiro está esperando atendimento, nós vamos estar vendo para encaminhar ele para Goiânia, porque ele teve fraturas, né? Mas eles vão ter que avaliar melhor, mas fica tranquila, não tem fratura exposta não. Amém, eu confiei na palavra e a gente tinha se preparado tanto para o congresso que eu tenho certeza que foi Deus quem me acalmou. Falado isso, desliguei o telefone, né? O Murilo pegou e pediu para eu passar o número para o Leandro, ele me passou o número também. E eu falei para ele, você me mantém informada, porque eu não posso deixar, né, a igreja agora, porque é o encerramento de um congresso e estava na minha responsabilidade. Mesmo com o coração apertado, voltei para dentro da igreja, não queria falar com ninguém. Cheguei no pastor Renato, só falei para ele, pastor, o Ítalo sofreu um acidente, e fui sentar no meu lugar. Aí o pastor Renato foi, conversou comigo, perguntou, eu também não tinha detalhes. Aí esperei um pouco, me acalmar, fui, falei com a nossa pastora, a pastora Rosângela, falei com ela. Na hora, terminou o louvor que estava sendo entoado, ela já chamou a igreja para se colocar de pé e se colocar em clamor pela vida do meu esposo, porque nós não tínhamos notícia de qual estado ele estava. E assim nós oramos, a igreja orou e aquilo parece que deu um ar diferente para a igreja. O Espírito Santo de Deus começou a fazer a obra dentro da igreja e o fogo pegou. E o fogo do Espírito Santo desceu na igreja e foi Pentecoste o culto todo. E foi bênção a palavra, e foi bênção os louvores. Eu confesso que eu estava destruída por dentro, meu coração estava despedaçado, eu só tinha vontade de chorar, minha vontade era de sair correndo, mas eu sabia
que se Deus colocou a responsabilidade na minha mão, eu tinha que cumprir a minha responsabilidade com a obra do Senhor, porque se a gente busca primeiramente o reino de Deus e a justiça dele, as outras coisas são acrescentadas. Então, enquanto o congresso estava encerrando, eu sabia que Deus estava cuidando da vida do meu esposo, mas não foi fácil. Não foi fácil continuar até o final daquele culto. Não foi fácil agradecer a todos, sem ter mais notícias do meu esposo. Foi um momento de muita aflição, de angústia, de preocupação, mas em tudo eu glorificava a Deus, porque ele tinha sofrido um acidente, mas ele estava vivo pelas notícias que eu tinha. Não sabia a dimensão desse acidente, mas eu sabia que Deus estava no controle de tudo. E encerrando o congresso, servimos o jantar para o pregador. Depois voltamos para casa. De madrugada eles viajariam, iriam embora para o Paraná. E eu não consegui dormir, Fiquei fazendo companhia para eles. 4 horas da manhã eles se prepararam para viajar. 4h30 da manhã eles saíram de Pires do Rio, caminho do Paraná. E eu fiquei com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com a minha preocupação. Só Deus sabe o que eu passei naquela madrugada, depois que o pastor Renato e a família foi embora. Fiquei numa angústia, mas esperançosa, e falando com a Kelly, que estava acompanhando meu esposo, e ela perguntando que horas que eu iria para lá. Falei para ela que eu tinha me despedido do pessoal que a gente estava hospedando aqui, mas que de manhã eu estaria indo. E no dia 14 pela manhã, nosso pastor presidente, pastor Antonino e a pastora Rosângela me levaram até Goiânia para ver o meu esposo. Chegando no hospital, eu não sabia o que eu iria encontrar, mas eu tinha aquele sentimento e aquela convicção na palavra que o Leandro e o Murilo tinham me dado, que ele estava bem. Chegando no hospital, deu o horário de visita, falei com a Kelly chorou, falando do estado dele, porque eu havia pedido uma foto para ela, ela não me mandou, falou que não tinha como tirar, mas ela falou que tinha tirado, mas ela não quis me mandar para não me preocupar. E ela falando para mim que costumado ver ele sempre alegre, brincando, e ver na situação que ele se encontrava não era fácil. E quando me chamaram para entrar na UTI, a pastora Rosângela entrou comigo, e antes mesmo de eu ver o meu esposo, o médico já chegou, a pastora falou que eu era esposa dele. O médico já olhou para mim e falou assim: olha, não tenha esperança, você vai ver ele, parece que ele está consciente, parece que ele está bem, mas a qualquer momento pode dar uma complicação nele. Os rins dele, ele está com a bolsa, com o dreno, nós vamos ter que observar a urina, porque se a urina ficar muito escura, pode dar paralisia dos rins, pode dar falência dos rins. Ele pode ter uma piora na situação, podendo vir a óbito, ele não tem chance. A coluna está fraturada, ele pode não andar mais e tem que esperar, tem que aguardar, mas o caso dele é gravíssimo. E aquela palavra, quando eu olhei para o meu esposo, ele pulava na cama querendo falar comigo, a boca dele irreconhecível. A pessoa estava irreconhecível. Todo sujo de sangue, cheio de pontos no rosto, a boca toda rasgada, vários pontos, inchado, sem dente. E aquilo, quando eu vi, eu nem ouvi mais o que o médico estava falando, porque eu achei que eu fosse desmaiar. Mas não desmaiei, fui perto do meu esposo, tentei tranquilizar ele, porque ele estava muito agitado. Falei para ele que ele podia se acalmar, que agora, a partir daquele momento, quem iria cuidar dele era eu. Era eu. Com o coração apertado, não entendendo nada do que ele estava falando, ele pegou um papel, pediu um papel, uma caneta e começou a escrever. A preocupação dele era me passar as senhas da conta dele e passar os números de telefone, os contatos da Gazin, dos líderes dele, para que eu pudesse procurar e pedir socorro caso houvesse necessidade.
pedir socorro, ele passou o nome do Júlio César, passou o nome da Nicarelli, a regional dele, passou o nome do Leandro, passou o nome da Viviane, todo o pessoal da Gazin. E eu falando para ele, não se preocupa com isso. Ele, não, você pega meu telefone, lá tem os contatos, liga para eles, não passa esse sufoco, liga para eles e vê com eles. E aquilo foi assim um aperto no meu coração. Eu em momento nenhum pensei que ele fosse morrer, mas eu não sabia o que iria acontecer no minuto seguinte, porque o estado era muito grave. Ele estava com negócio de oxigênio, ele estava todo cheio de gás aqui, por causa que estava com a fratura exposta. Aí o médico falou assim, se começasse a dar infecção era perigoso. Passou um dia, no dia seguinte começou a cheirar mal, começou a infeccionar a boca dele, começou a infeccionar os ferimentos. Foi só Jesus na causa, esperando a Unimed liberar a cirurgia. E passou terça-feira e não liberou, passou quarta-feira, não liberou, e eu entrando em contato com a Viviane, eu entrando em contato com o pessoal da Gazin, todos os dias recebendo ligações. Aí na quinta-feira a Unimed liberou a cirurgia, avisei o bucomaxilo, Dr. Luiz Gustavo, que é muito educado, muito prestativo, deu todo o suporte naquele hospital, não me deixou sem informações. E daí, depois disso, foi marcada a cirurgia para sexta-feira. Graças a Deus, nesse período, na quarta-feira, minha sogra chegou do Mato Grosso do Sul, a irmã Márcia foi visitar, né? Trouxe minha sogra para Pires do Rio para ficar com as crianças, porque graças a Deus que Deus levanta anjos nessa terra para nos ajudar. A irmã Geni, né, que eu louvo a Deus pela vida da irmã Geni, ficou dormindo com as crianças no período que não tinha ninguém mais para ficar. Aí minha sogra veio e ficou com as crianças. E a irmã Márcia, né, e a irmã Tionílio, o Wellington, prestaram a maior assistência para minha família. Eu louvo a Deus pela vida dessa família que nós temos como família. E depois, no sábado, na sexta-feira, a cirurgia correu bem, mas tinha que passar a noite em observação. Eu não pude dormir com ele na UTI. Eu tive que ficar no corredor do hospital esperando notícias pela manhã se correu tudo bem. Graças a Deus correu tudo bem. No sábado de manhã, o meu sogro chegou de São Paulo, foi lá para ver o meu esposo. Ele ficou um período com meu esposo, depois foi dormir no hotel, voltou no domingo e no domingo ele tinha que ir embora. Nesse período também, o pastor Ida Marques, a pastora Arlene foram fazer uma visita. Nesse período, a irmã Sária também foi lá, passou uma tarde comigo, me fez companhia. A irmã Thaís, a jovem Thaís também prestou assistência, me ajudou muito, passou uma tarde comigo, assim, com quem eu pude conversar. Conheci duas senhoras lá, a irmã Mira, de Goiânia, uma outra irmãzinha lá. Conheci elas na UTI, passando também, né, pelo acompanhamento de alguém. E eram as companhias que eu tinha, além, né, principalmente do meu Deus, que eu sabia que não estava me desamparando naquele momento de aflição. Mas em tudo Deus tem um propósito, porque o colete, eu estava atrás do colete desesperada, daí a Viviane da Gazin falou para mim, dona Edna, a senhora não precisa correr atrás de nada, a senhora só passa o contato que nós vamos atrás de tudo. E foi quando eu passei o contato para ver o colete para o meu esposo. E assim que o colete chegou, colocaram o colete nele. Eu tinha saído da UTI porque eles iam fazer a higienização, eles iam fazer a fisioterapia com ele. E sempre me pediam para sair. Eu estava na varanda do hospital quando eu vi meu esposo chegando, andando de pé. Eu comecei a chorar, porque eu vi a maravilha de Deus, as mãos de Deus sobre a vida dele, sobre a recuperação dele, ele caminhando, ele não conseguia falar, mas ele estava de pé. A fratura na coluna não deixou ele
paralítico, não deixou ele tetraplégico, como o médico disse que ele poderia ficar. E ele se levantou, e ele caminhou, e a partir de então foram tirando as sondas, foram tirando tudo aquilo que estava nele, e ele começou a se alimentar. E eu sei que quando foi na quarta-feira daquela semana, depois da cirurgia, passada uma semana já, uma semana e meia quase, ele foi liberado para ir para o quarto. E fomos para o quarto, ele já melhor, sem nada de tubulação, já estava tomando um Danone. E quando a gente foi, na quinta-feira de manhã, o médico chegou e falou assim, ó, quer ir embora para casa? Aí nós, claro que sim. Ele falou, pois então pode ir, já vou dar alta. Ligamos para o pastor Antonino, que foi com o pastor Juarez nos buscar lá em Goiânia. Muito boa tarde, pessoal. É isso aí, ó. Tô ganhando alta hoje. Agora passando para a próxima fase, a fase do acompanhamento aí de restaurando, né? As sequelas. Logo, logo nós vamos estar aí adorando, agradecendo a Deus. E você que tem torcido, torceu e está torcendo por mim, eu agradeço a todos vocês. Não só da empresa que eu trabalho, que eu tenho respeito, né? A Gazi, mas todos os amigos que eu tenho no Brasil inteiro, né? Que dedicou oração para minha saúde. E eu quero falar para você, se você não acredita em milagre, olha, minha vida é um milagre, leve aonde você quiser, isso é um milagre, porque Deus restaurou minha vida, recuperação rápida, agora, né, que Deus continua me dando saúde, meus familiares me apoiando, minha esposa, 24 horas comigo aqui, meus filhos, né? Então eu não quero falar os dons, porque são vários dons, mas até você mesmo que viu o videozinho e orou, quero agradecer para você e eu quero fazer uma oração para você. Feche o seu olho e escute. Senhor Deus, Pai querido, aqui eu sei que a vida pertence a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a cada um, Pai, que me apoiou, me ajudou, Senhor, nas suas orações, que me apresentou, Senhor, diante de Ti, que acompanhou o meu resgate, meu Deus. Senhor, o Senhor deu mais uma chance, não somente para mim, mas para todos que estão aí do outro lado, para ver o milagre, como é grandioso, Senhor. Senhor, só a Tua graça basta, Senhor. O Senhor tem dado a cada dia para nós, e nós temos esquecido, Senhor, como a vida não é só uma vida, e sim é importante para Ti. Eu te agradeço, Senhor. Continua abençoando a cada um que escutar esse áudio, a cada um, Senhor, que escutar essas palavras, meu Deus, porque eu quero que o Senhor dê porção dobrada em nome de Jesus. Amém. E para honra e glória do nosso Deus, ele chegou em casa. Foi um período difícil de recuperação, mas para honra e glória do nosso Deus, Deus colocou ele de pé. Para quem viu o acidente, para quem estava lá, eu tenho certeza que não via vida no meu esposo, não via chance de vida, de recuperação. Mas para quem crê num Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, a gente pode testemunhar o milagre de Deus. Deus livrou o meu esposo da morte. Deus livrou ele de ficar paralítico, de ficar paraplégico, de ficar sem andar, de ter falência nos rins. Deus livrou ele e tem livrado a cada dia, e é por isso que vale a pena servir a esse Deus. É por isso que não podemos desanimar na caminhada, por mais que seja grande a nossa luta, por mais que seja grande a nossa aflição.
Confesso que eu achei que eu não teria forças para suportar, mas o meu Deus foi aquele que segurou nas minhas mãos e me pôs de pé para estar junto com meu esposo e romper mais uma tentativa de vê-lo com a vida ceifada. Mas o nosso Deus tem nos guardado, o nosso Deus tem nos livrado. E é por isso que nós não devemos esmorecer e nem sair dos caminhos que Deus traçou para nós. Temos que continuar seguindo firmes, confiantes. E meus amados, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não perca tempo, porque Deus, Ele é fiel para te livrar da morte. Até mesmo depois de morto, Deus pode te chamar para fora, como fez com Lázaro. Até mesmo quando não tiver mais azeite na botija e nem farinha na panela, Deus pode enviar um profeta e multiplicar aquilo que está faltando no teu lar. Então vale a pena servir a esse Deus e que você tenha lindos testemunhos como eu e meu esposo e a minha família podemos contemplar, podemos compartilhar, porque foi grande o agir de Deus e continua sendo, porque Deus, Ele não muda. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.